Olá, sejam todos bem-vindos à série Antes da Viagem. A série Antes da Viagem visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do estado do Paraná. Isso mesmo! Nesta série nós teremos 399 entrevistas. E durante todas essas entrevistas nós pretendemos conhecer a origem do nome da cidade, sobre a população, a colonização, a emancipação, dados históricos interessantes, pontos turísticos, atrativos naturais, se existe algum prato típico, quais são as curiosidades e as lendas daquele lugar, e se tiver algum outro assunto pertinente, nós vamos tratar aqui. Tudo isso de cada uma das nossas cidades paranaenses. E acompanhando essa série de vídeos, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai conhecer muito mais sobre o nosso Paraná. Mas tem um outro projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que impulsiona essa série Antes da Viagem, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Projeto este que visa visitar de bicicleta cada um dos municípios paranaenses. Aventura que terá a duração de 23 meses, que se inicia a partir de agosto deste ano. E você também pode acompanhar essa viagem aqui no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E então, vem com a gente, monta na garupa da bike, porque a aventura já vai começar! Muito bem, estamos iniciando hoje o nosso 30º episódio da série Antes da Viagem. Essa série que você já conhece, está entrevistando uma pessoa de cada cidade do nosso estado. Para você que já conhece o nosso projeto Pedalando pelo Meu Paraná, já sabe que ele se divide em 3 fases, e essa série de entrevistas, essa primeira temporada, está entrevistando as 109 cidades que faz parte aí da primeira fase do nosso projeto. Se você não conhece ainda o nosso projeto, eu deixo um convite para você. Aí na descrição ou aqui em cima do card tem um link que vai te levar a um vídeo que vai mostrar inteiramente o nosso projeto para você. Após conhecer esse projeto, eu deixo um outro convite também. Também na descrição do vídeo tem um link do grupo do WhatsApp, na qual você pode fazer parte. E lá nós enviamos todas as informações, novos vídeos, tudo aquilo que está acontecendo em relação a essa aventura. Nessa série, Antes da Viagem, nós vamos conhecer detalhes e curiosidades de todas as cidades paranaenses. Então, você pode nos ajudar desde já. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal, acione o sininho de notificações. Sempre que tiver um vídeo novo ou uma nova entrevista, você vai ser informado. E se prepara, porque nos próximos dias vem novidade por aí. Esse é o 30º episódio, já foram 30 programas lá para trás. Se você perdeu algum, vai na playlist, dá uma olhadinha, porque tem muito programa ainda pela frente. E hoje nós vamos conhecer mais uma cidade paranaense. Hoje nós vamos falar sobre Itaipulândia. E para conversar conosco, vamos receber a professora Iriam Bruckbaum, que é professora e também auxilia ali, está à frente da Casa da Memória na cidade de Itaipulândia. Professora Iriam, tudo bem? Tudo bem, professor Joel. Seja bem-vinda aí a essa entrevista e vamos conhecer um pouquinho da história de Itaipulândia. Eu fui uma vez só, né? Moro aqui perto, sou aqui de Toledo, moro perto. Tive uma vez na cidade visitando um parque aquático famoso, que mais para frente a gente vai falar dele, né? Podemos começar aí pela história, pelo nome da cidade, por onde tu achar melhor aí. Então, Joel, a gente pode começar pelo nome, só que, como nós tivemos problema com a outra gravação, eu acabei agora esquecendo de ter em mãos, que é o livro Itaipulândia, Seu Povo, Sua Origem, Sua História, né? Que é um trabalho que eu já, em parceria com o professor Hodson, que nós fizemos aí no início dos anos 2000. Mas depois, qualquer coisa, a gente mostra o livro também. A foto então, vai aparecer aí, ó. Então, tá.
mas é um trabalho assim que foi muito desafiador para mim na época, de estar buscando informações, ouvindo as pessoas que entraram aqui na década de 60 e 70, né? E daí fazer esse compilado, que é bem difícil, né? Porque tudo que você escreve, você precisa selecionar. Tem que descartar algumas coisas e eleger outras. Então, com relação ao nome Itaipulândia, né? Então, de cara, a gente já lembra Itaipu. Itaipu é uma obra humana, né? Uma grande obra de engenharia, e ela é atual, né? Então, a formação do lago, ele aconteceu em 82, as obras iniciaram na década de 70, mas antes de ser Itaipulândia, o distrito, que hoje é a sede do município, chamava Aparecidinha do Oeste. E ainda lá, na década de 60, por um período, chamava Incluso São João, porque ele tinha uma encruzilhada aqui que ia para uma localidade do município de Missal, que chama São João. Mas durante o processo de emancipação de Itaipulândia, ali finalmente, a Comissão Pro Emancipação recebeu uma correspondência do IBGE dizendo que precisariam trocar o nome de Aparecida do Oeste, porque já existia no Brasil um município com esse nome, que a legislação da época não permitia essa duplicidade mais. Então, a comissão até fez um trabalho, digamos assim, democrático, dentro das condições da época, pedindo sugestões de novos nomes, para estudantes, para pessoas da comunidade. A gente não consegue imaginar o início dos anos 90 como hoje, sem internet. Hoje é muito rapidinho, você joga uma ideia na rede, logo ela se espalha. Mas que não era o que acontecia na época, nem para fazer uma pesquisa também se realmente isso era fato. Então, na pesquisa que foi feita, nas consultas, surgiram várias sugestões. Surgiu Itaipulândia, Grande Lago, Interlagos, Beira Lago, mas Itaipulândia também. A comissão optou por Itaipulândia por julgar que seria muito improvável que no município, no Brasil, já tivesse um outro município com esse nome. Até porque os prazos, os trâmites legais da emancipação estavam se esgotando. Então, não tinha tempo para ir um nome e ter que voltar para ir outro. Então, ficou Itaipulândia, também como homenagem a Itaipu. A gente vai ver também, depois, quando falar de economia, que a nossa principal arrecadação, a nossa principal fonte de renda, são os royalties pagos por Itaipu. Então, assim, o nome Itaipulândia, ele passou a existir no nosso cotidiano, na nossa vida, a partir da emancipação de Aparecidinha do Oeste para Itaipulândia, a instalação aconteceu no dia 1º de janeiro de 93, né? Esses nomes aí que foram sugeridos, ele foi através de de sugestões das pessoas da própria cidade, não através de, assim, de uma espécie de concurso, foi sugestões mesmo abertas, né? Sim, foram sugestões, e daí a comissão, porque existia a Comissão Pró-Emancipação, né, que era um grupo de pessoas que estavam à frente desse movimento e dessa articulação toda, né, de contatos com o governo do Estado, deputados, e, enfim, toda a parte política, legal, que definiram o nome daí. Maravilha. E como se deu o início aí da colonização da localidade? A gente já viu que tinha um outro nome antes, né? Mas o momento histórico mais lá atrás, né? Que a emancipação aí é recente, né? Então, Joel, a colonização é difícil nós falarmos de Itaipulândia sem antes voltar e fazer um recorte e falar de Itaquará. Então, o que hoje é o território de Itaipulândia iniciou mais como um pretenso possível novo município, Itaquará. Itaquará, também com o início de colonização mais forte nos anos 60, assim, como é que eu vou dizer, ela teve um processo de desenvolvimento bastante rápido.
Itacorá, ela acabou tendo uma vila que era um distrito de São Miguel do Iguaçu, e ela tinha uma estrutura pública bem organizada já para os anos 60 e 70. Hospital, banco, colégio particular e público, hotel, cinemas, comércio, polícia, banco, correio, assim, tinha toda uma estrutura pública. Com o advento da desapropriação para a formação do reservatório de Itaipu, Itacorá teve o espaço urbano todo desapropriado. Então, Itacorá deixou de existir enquanto espaço físico, né, propriamente dito. Então, São Miguel do Iguaçu, que é o nosso município mãe, no caso de onde nós nos desmembramos, quando Itacorá estava sendo, como é que eu vou dizer, as pessoas estavam saindo, porque não foi de um dia para outro, iniciaram as indenizações lá em 78, e aí foi um processo que foi ocorrendo até 82, as pessoas foram deixando. Então, escola mesmo, o último ano que funcionou a escola no distrito foi 81. Então, São Miguel do Iguaçu ia ter um distrito extinto, que é Itacorá, criou dois novos municípios, distritos, aliás, que é São José de Itavó e Aparecidinha do Oeste. Pela localização geográfica, mais próximo a outras cidades e também de estradas e tal, Aparecidinha do Oeste recebeu a grande parte da estrutura física, estrutura pública, que estava em Itacorá, veio para Aparecidinha do Oeste, assim como banco, correio, cartório, hospital, alguns comércios. Então, veio para Aparecidinha do Oeste, isso em 81, 82, né, que teve essa transição. Em 82 houve a formação do Lago de Itaipu, e a gente não conseguiu mais acessar o espaço físico onde ficava Itacorá. Ali no início dos anos 80, com a vinda dessa estrutura pública para Aparecidinha do Oeste, teve um certo progresso, mas ele foi meio efêmero. Ele logo começou a ter um processo de regressão, porque daí o hospital fechou, banco também fechou, assim, percebeu-se que não estava mantendo esse processo que imaginava que teria. Foi daí que iniciou-se o processo de emancipação política propriamente dita. O que você já havia me pedido também anteriormente com relação à colonização, né? Uhum. Então, assim, nós tivemos, como toda a região, o Brasil todo, a movimentação indígena muito forte na nossa região, no estado do Paraná, né? Todo, quem estuda um pouquinho de história. Tivemos também muito forte, por ser muito próximo ao Rio Paraná, a exploração de madeira por parte de argentino, nos sistemas de obragem, né? Que quem faz a leitura, estuda um pouco a história da região vai ter, mas o processo de colonização atual, moderno, mais recente, ele se deu principalmente por gaúchos e catarinenses, em sua grande maioria por descendentes de italianos e alemães. E daí o nosso município, assim, não só o nosso município, mas alguns outros municípios da região também, tem uma característica de uma outra corrente migratória, que foi uma corrente nortista. E essa corrente nortista, ela veio para o município, para a região, especificamente para trabalhar nas lavouras de hortelã, e foram muito fortes aí, né, entre 73 e 78. Mas também a hortelã é uma cultura que, inclusive, a gente encontra pouca literatura sobre isso, porque é uma cultura que, se plantando 3, 4 anos, ela esgota o solo, então ela já não produz mais, né? Mas foi uma época, assim, que circulava bastante dinheiro na região, porque essa plantação era colhida em torno de 3 vezes por ano, ia para o processo de destilação do óleo, e esse óleo sempre era comercializado
era dinheiro à vista, no caso, era no dinheiro. Então, vinha pessoal de fora, comprava e deixava o dinheiro. Tanto que as pessoas mesmo as que da época trabalhavam com isso, elas não têm muita referência, inclusive para que servia esse óleo e, inclusive, nomes de quem comprava. A gente sabe que tinha um tal de japonês que comprava esse óleo, mas como não existia um contrato, a pessoa vinha, comprava, levava, pagava. Então, assim, essa corrente nortista também foi bastante forte no nosso município e teve uma grande influência no que hoje constitui o nosso povo, assim dizendo. É interessante tu mencionar isso, porque tu falou da cultura da hortelã, e eu conheço a planta, e até então a gente ou usa por um remédio, ou usa para fazer bala, mas eu não sabia que fazia um óleo de hortelã para algum determinado fim. Então a gente vai aprendendo também com esse tipo de entrevista, né? Então, na verdade, a gente pesquisou bastante sobre essa questão da destinação desse óleo, porque existia muita fantasia com relação a isso. Mas, assim, em síntese, esse óleo ia para a indústria farmacêutica, alimentícia, de higiene, cosmético, Uhum. em síntese, é utilizado. Hoje, utiliza-se óleo, a hortelã sintética, né, muito, mas na época Uhum. era a natural. Tu mencionou aí de Itacorá, que hoje está submersa, né? Por curiosidade, ali a cidade ela está debaixo, a antiga cidade, né, ela está debaixo de quantos metros de água? De vez em quando ela aparece? Como é que é essa situação por curiosidade hoje? Olha, Joel, eu nunca pedi, assim, para alguém a profundidade que tem onde que era o principal da vila, né? Porque a vila, ela estava localizada muito próxima à barranca do Rio Paraná e no caminho, no centro da vila passava a rodovia que ligava Foz do Iguaçu a Guaíra, que também Uhum. era conhecido como caminho das quedas, né? Então, Itacurá tinha ligação com Foz do Iguaçu, Guaíra, né? Por essa estrada, que era uma rodovia muito movimentada, muito conhecida na época. Mas tem uma parte da vila, que é uma parte mais alta, quando o lago baixa bastante, em épocas de crise hídrica e tal, aparece o alicerce do que era um colégio. Inclusive, é o colégio que eu estudei vários anos nele, né? Eu não morava exatamente em Itacorá na época, mas numa localidade próxima, né? Dava uns 4 quilômetros, por exemplo, assim, mas a gente estudava na Vila de Itacorá, principalmente para fazer quinta e oitava, né? Então, eu estudei no Itacorá, em 81 eu concluí a oitava série, que foi o último ano que teve aula. Então, assim, a minha relação com a região, ela é muito, muito forte de vivência mesmo, né? Não, é interessante que tu comentou essa questão de vivência, né? Porque muitos para nós hoje, que de 82 para cá já pegou o lago construído, toda aquela questão da usina, né? Não teve esse processo de deslocamento, então nós estamos conversando com uma pessoa que passou por esse. É uma coisa que veio beneficiar, mas naquele momento gerou um certo incômodo, né? Esse deslocamento de um lugar para o outro, né? Então, a questão de Itaipu, hoje, Itaipulândia é muito beneficiada com isso. E Itaipu tem uma história oficial que conta, né? Mas, ali no processo de desapropriação, aconteceram injustiças também, né? Tanto que surgiram movimentos, né? O movimento Arca de Noé, o movimento Justiça e Terra. Daí depois, inclusive, surgiu, foi fundado o Mastro, que foi um movimento ali de agricultores sem terras, né? Que o Mastro é das vertentes do MST, mas isso é coisa para outra, né? Não cabe agora. Então, assim, muitas pessoas saíram, assim, nada bem com o que receberam de Itaipu. Outros saíram muito bem, conseguiram se colocar bem em outros locais, né? Inclusive, eu mencionei antes, a corrente nortista, eles vieram aqui para a região e eles não adquiriram
o direito de posse da terra, na época de adquirir o direito de posse, principalmente pela nossa gleba aqui, que ela era bem cheia de conflitos, e quando Itaipu veio fazer o processo de indenização, como essa corrente nortista, eles vieram trabalhar como meieiros, ou como arrendatários. Então, eles não tinham uma terra para receber a indenização. Itaipu fez um programa de reassentamento em 3 locais, um na Bahia, acho que é Eduardo Magalhães, um aqui em Arapoti, no Paraná, e um no Acre, que boa parte dessa população, não só de Itaipulândia, né, mas de outros municípios, acabaram sendo alocadas, agricultores que não possuíam terra, né? Interessante. Tu mencionou aí, então, vários fatos históricos relacionados desde a origem aí, do município até a emancipação, a mudança do nome. A população atual de Itaipulândia, qual é a faixa? A estimativa de 2021 é de 11.588 pessoas, segundo o IBGE, né? Uhum. Então, esse ano sai novo censo, acredito que está assim, bem acima de 12 mil pessoas já, 12 porque a mil. gente acaba acompanhando um pouco o fluxo de matrícula nas escolas, né? E está tendo um fluxo, assim, bastante significativo nos últimos tempos. Interessante. Hoje, por questão até de Itaipu, estar vizinha aí ao lago, então podemos entender que boa parte da economia depende só não de indústrias, fábricas e pecuária rural, mas também de turismo, né? Como é que é a base da economia do município atualmente? Então, nós temos nos royalties, a nossa principal fonte de arrecadação, como eu já havia comentado, né? Mas nós temos também aqui a agricultura muito forte. Dá para dizer que 100% da área do município, assim, útil, depois eu explico o que eu quero dizer com área útil, ela está ocupada pela agricultura, né? E outras atividades rurais. Nós temos o famoso tripé, né? Milho, Uhum. soja e fumo, que é o forte na nossa região aqui. Temos também a questão da pecuária, tanto de corte como de leite, mas não é algo assim tão significativo. E o município está também investindo e possibilitando, e está crescendo bastante, a suinocultura e a avicultura no município. Inclusive, nós temos aqui uma das principais empresas, que é a Friela, ela está com em torno de 1.200 funcionários, em torno disso, agora, atualmente, e ela abate de 2.500 a 4.500 cabeças ou animais diariamente. Então, assim, é um porte bastante grande para o tamanho do município, a empresa, né? E também está sendo instalado agora, visando atender outras demandas, barracões de galinhas com ovos férteis, no caso, né? Para depois vai para uma outra indústria que tem a Lar, que ela tem um incubatório, né, de ovos para produção de pintainhos que depois vão para as granjas, né? Então, esse barracão de ovos para ovos férteis vai ter em torno de 160 mil aves. São galinhas poedeiras, né, de ovos férteis, né? Nós temos também as UPLs, duas, né, que é a Unidade de Produção de Leitões, que é justamente para a demanda de frigorífico. E na parte da indústria, já comentei, né, que nós temos o incubatório de ovos férteis, que é da Lar. Nós temos a empresa que faz processamento de arroz aqui também, que é bem significativa. Nós temos empresas de artefatos de cimento, nós temos 3 que são mais significativas. Cerâmicas, nós temos 4 no município, e boa parte da produção vai para os municípios da região, né? Nós também temos a indústria moveleira, 3 que estão bem situadas.
metalúrgica, temos uma de confecção também, que vende bastante para outras regiões, né? E o comércio é o comércio de serviços e comércio básico, né? De confecção, alimentos, insumos agrícolas, material de construção. Assim, em termos de... E temos também bastante a questão do turismo. Posso falar do turismo já também? Fique à vontade, professor. Então, no turismo, um dos pontos que é bastante conhecido e divulgado a nível de Paraná, de Brasil, inclusive os países do Mercosul, é o monumento Nossa Senhora Aparecida. Então, esse monumento é uma estátua, ela tem 26 metros de altura, a maior da América Latina. Ela se localiza no ponto mais alto do município, a 367 metros de altitude. Então, ela está de frente para a cidade. O local em si é muito bonito, porque a gente tem uma panorâmica do lago de Itaipu e assim do município. E esse monumento, ele foi inserido, ele faz parte da Rota da Fé, que foi instituída pelas Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, né? E todos os anos, uma parceria da igreja com o município é realizada a Semana da Padroeira. E agora, esse último ano, a estimativa da igreja é de que passaram de 50 a 60 mil pessoas no monumento nessa semana. Então, realmente é um fluxo bastante grande. Então, muitos romeiros vêm a pé, saem de Foz do Iguaçu, São Miguel, Medianeira. Então, assim, E quando foi a inauguração, em 2000, se não me falha a memória, era o bispo Dom Olívio, ele autorizou, né, assim, que as pessoas que tivessem promessas, que em vez de ir a Aparecida, São Paulo, poderiam vir pagar promessa aqui no monumento a Nossa Senhora que tem no município, e também é considerado um monumento oficial pelo Vaticano. Então, assim, na questão da fé, então tá bem forte. O movimento é bem interessante para quem gosta de estudar antropologia ou história, acompanhar uma semana também, né? Nós temos o balneário de Jacutinga, que é a nossa praia artificial, né, que são várias, que Itaipu deu início na estruturação desde Foz a Guaíra, né? Então, nós temos uma área boa de camping, que vai ser ampliada, inclusive. Segundo as análises de água, a nossa aqui tem uma das águas melhores para banho, mais próprias, né? A qualidade da água é muito boa aqui, porque assim tem um córrego, né? Então, ela tem nascentes que sempre estão renovando. Temos aqui a questão de quiosques, churrasqueiras, banheiros, né? E devem ter ouvido também já no noticiário, no lago está tendo um problema com uma piranha, né? Que acaba atacando os banhistas. Então, aqui em Itaipulândia foi colocada uma tela de proteção para que as piranhas não cheguem até o local que os banhistas estão, né? Até para proteger, porque já tivemos alguns registros de ataque. No local também, durante a temporada, a gente tem ambulatório, tem segurança, tem salva-vidas. E também para a próxima temporada, vai estar sendo construído uns quiosques comerciais. E daí a população, quem vem, vai ter acesso também a outros bens de consumo. E tem o aplicativo para IO, que você pode fazer as reservas via aplicativo, sem estar se deslocando para vir. Nós temos também o parque aquático, que você mencionou que já conhece, né? Então, esse é um complexo que visa trazer entretenimento para as famílias, né? Tem várias opções de lazer, e também conta com resort, com quadras de tênis, quadras poliesportivas, lanchonete, bares molhados. E agora, na última temporada, nos finais de semana, sábado e domingo, o parque recebeu em torno de 4 mil pessoas diariamente.
Então, também tem, assim, um fluxo bastante grande, se nós pensar a quantidade da nossa população, no caso, né? Nós temos também o Hotel Fazenda Itacorá. Ele fica distante aqui da sede, em torno de 15 quilômetros. Ele fica para a direção onde que antigamente era a Vila de Itacorá, né? Não tão próximo, mas na direção. Então, é um hotel, assim, também ambientado e decorado tematicamente. Então, ele oferece um lugar para descanso, para o lazer, para coisas mais para quem quer descansar, relaxar, junto ao campestre, né? E é bem próximo ao lago também. E temos também, assim, que não vou deixar de mencionar, a Casa da Memória. A Casa da Memória, assim, em síntese, é o nosso museu, e ele está agora passando por um processo de reorganização, principalmente do espaço interno. Mas no próximo ano a gente pensa em revitalizar o espaço externo também. Então, o museu, a Casa da Memória, é justamente para a gente procurar gravar, guardar, preservar, conservar objetos, documentos, imagens, jornais, que vão contando esse processo histórico da nossa região. Porque a nossa região como um todo, e isso não escapa Itaipulândia, ela teve um processo de colonização bem rudimentar em termos de instrumentos, né? Então, eram instrumentos manuais, machado, enxada, foice, arados de tração animal. Então, ali com a mecanização da agricultura e com o surgimento, né, a possibilidade de ter maquinários agrícola, esses ficaram relegados, né? Então, assim, só que as novas gerações não vão conhecer se a gente não preservar para poder estar dando esse suporte para eles. E temos também, assim, que é um local que o pessoal gosta muito de fazer uma parada para fazer a fotografia, que é o portal de acesso à cidade. Então, assim, a gente vê muitas pessoas parando, fazendo a fotografia. À noite ela tem uma iluminação. Também é um local, assim, bonito. Tem outros locais, assim, pitorescos também, que o pessoal gosta muito de fazer fotografias. Tem uma rua, na verdade é uma estrada secundária, mas ela é muito bonita, porque ela tem árvore nos dois lados, então, dependendo do horário, o pôr do sol, o nascer do sol, então também o pessoal aproveita muito para fazer a fotografia, o registro, né? Mas, Interessante. assim, com relação ao turismo, eu acho que pelo porto do município nós estamos bem servidos, né? Que maravilha. Uma parte dessa eu conheço e quando passar aí na viagem, né, vai ser a nossa quarta cidade que a gente vai estar visitando. A gente quer conhecer outros lugares aí que a gente não conhece ainda. Então, tem bastante lugar para a gente visitar aí, né? Professora, Sim. vamos falar então um pouquinho de festa agora. Festas tradicionais do município, algum prato típico específico? Então, já logo no primeiro ano de emancipação de Itaipulândia, em 93, a preocupação era do prefeito, da equipe de administração, criar não, mas definir um prato que representasse o município, né? E, então, assim, foram feitas, a primeira festa, foram feitos vários pratos à base de peixe, peixe sopado, peixe tal, peixe, várias. E daí acabou sendo, inclusive era funcionário, um senhor pescador também, que desenvolveu uma forma de assar o peixe, que é o carrossel, uma forma diferente. Segundo ele disse que numa pescaria com o guarda-sol, ele teve a ideia, mas se eu colocar um peixe em cada ponta aqui e ficar girando, vai assar também, né? Ele desenvolveu essa estrutura que é o carrossel. Então, durante muitos anos, né, a festa do município, o aniversário do município, tinha como prato tradicional o dourado no carrossel. Mas a questão do dourado, como ele não é mais peixe que se produz no lago, porque ele é peixe de água corrente,
ele era muito encontrado em abundância, sim, no início, antes da formação do lago, né? Então, tinha que adquirir esse peixe fora, o custo, daí a questão das leis ambientais também acabaram complicando um pouco, e também por o dourado não está mais fazendo tanto parte do cotidiano das famílias itaipulangenses. Então, já agora vai ser o segundo ou terceiro ano que está sendo substituído. Em vez de dourado, está sendo feito leitão no carrossel, que é uma produção grande no município. Nós temos, inclusive, o abatedouro, né, que é o frigorífico, que é a Friela. Então, assim, agora não vai ser mais o dourado no carrossel, mas vai ser o leitão no carrossel. E além do prato típico, que acontece sempre na festa do município, nós temos que acontece todos os anos a festa do colono do município. Para nós aqui é feriado municipal também. Então, é um dia que o município, a administração pública, ela oferece para todos os agricultores, colonos e aos motoristas um almoço. Um almoço ou um jantar, e geralmente traz um show de algum artista que é de agrado, que o pessoal do campo gosta, né? Como forma de homenagear quem produz o nosso alimento. Nós temos também, um ponto bastante visitado e alto, em dezembro nós temos Natal iluminado. Então, o município investe na iluminação, é bastante visitado, e também durante esse um mês e alguns dias, dependendo de cada ano, né? Acontecem apresentações artísticas, culturais, tanto de talentos do município, como também convidados de outros municípios, né? Então, tem uma programação bastante vasta. Nós temos também festivais de música, que é o Festita e o Fercai, que acontecem geralmente. O IMUGE, que é o Encontro Municipal da Juventude Itaipulangense. Então, forma os grupos de jovens, e daí tem as competições, tanto na área esportiva como na área cultural. Música, dança, teatro. Então, esse também acontece já desde 93, desde o primeiro ano de emancipação. No esporte, são realizados vários campeonatos municipais das diferentes modalidades, né, esportivas, e o município agora está participando da série bronze do futsal paranaense. Maravilha. Assim, O Natal Iluminado, ele acontece na praça, né? a cidade tem os principais pontos da cidade, tipo Paço Municipal, praça, a principal avenida, o próprio monumento Nossa Senhora Aparecida, e alguns pontos, eles são decorados, né? Mas as apresentações culturais são feitas na praça. Sim. Ok. Interessante. Professora, estamos aí chegando nos momentos finais aí, muitos elementos sobre a cidade de Itaipulândia. Esse vídeo aqui vai ser recheado de imagens para quem nunca ouviu falar de Itaipulândia, talvez escutou Itaipu, mas Itaipulândia não conhece ainda, está conhecendo agora. Já vamos deixar aqui, então, professora, um convite, né, para quem sabe está lá do outro lado do estado, não veio para esse lado ainda, para ir conhecer o município de Itaipulândia. Ah, sim, com certeza. A gente espera que todos venham, né? Inclusive, assim, em termos de curiosidade, né, o município de Itaipulândia, ele tem quase 330 quilômetros quadrados de área. Só que disso, a mais que a metade é a área desapropriada por Itaipu. Então, 176 quilômetros são área desapropriada e 151 são área útil. Então, a área desapropriada não é toda lago, né? A desapropriada tem o lago e tem toda a mata ciliar, né? Que é a reserva. Que a Itaipu também é responsável e cuida, que é esse cinturão verde que a gente vê em torno do lago, né? A praia nossa é um local gostoso para ficar, para descansar, é bonito.
Quem gosta de fazer as fotos, nós temos vários locais, né? E eu só queria também aproveitar aqui, antes, agradecer à administração, né? Porque eu estou num desafio de um trabalho com relação à própria questão da preservação da história, né? Mas eu gostaria de agradecer à administração pública, em nome da prefeita Cleide, né? O vice Lindolfo, a secretária de Cultura e Esportes, a Monique, e o diretor de Cultura também, o Flávio. E reforçando o convite para que venham conhecer Itaipulândia. Eu estou amando conhecer o estado. Ontem, inclusive, assisti um pouquinho a Ariane de Marechal Rondão. Não terminei de assistir, mas eu a conheço de alguns encontros que a gente tem por aí na região, né? E é interessante, porque mesmo que você lê um livro, alguém falando, são outras facetas do município que a gente acaba conhecendo, né? Muito bem. Hoje nós estamos conhecendo através de uma entrevista e futuramente, quando a gente estiver visitando, né, a cidade, a gente vai estar mostrando, registrando todos esses lugares de uma forma mais dinâmica, inclusive, né? Porque aqui, assim, o pessoal que é mais jovem talvez não curte muito ouvir uma entrevista, né? Porque é duas pessoas conversando, uma foto aparecendo ali, mas no dia a dia, quando tiver viagem acontecendo, ó, o local é esse, né? Aí vai estar em loco e vai ser mais dinâmico também. A gente espera conhecer aí no nosso quarto dia de viagem, quarta cidade visitada, Itaipulândia. Professora, muito obrigado por ter participado, disponibilidade do seu tempo, né? Em estar participando conosco aqui dessa apresentação da cidade de Itaipulândia para nós. Eu agradeço a oportunidade também. No começo, quando me encarregaram de fazer o trabalho, eu falei, trabalho para mim, mas hoje eu só agradeço porque estou tendo a oportunidade de falar um pouco de Itaipulândia, que eu amo essa cidade. Eu tive a oportunidade de outras épocas ir para outros locais, inclusive por concurso público, mas eu optei em ficar aqui porque eu gosto de cidade pequena, né? Essa tranquilidade, essa liberdade do ir e vir que a gente tem aqui. E hoje eu só agradeço a Ângela que me indicou para esse trabalho, porque eu vou estar acompanhando, conhecendo o Estado como um todo também. E agradeço ao professor também, e parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Muito obrigado. E nós agradecemos a você de casa, que acompanhou mais essa entrevista. Essa foi a entrevista de número 30, tem muito pela frente, mas se você perdeu alguma, vai lá para a playlist, aproveita, tira o atraso, né, para não deixar acumular demais, ok? Então, nós nos encontramos agora no nosso próximo episódio. Até mais!